Fala, nerd, beleza? Hoje estou aqui para falar de Superman. Eu sou o Igor Borges e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Espero que esteja tudo bem por aí. E antes de a gente começar a falar sobre este filme, eu queria pedir para você se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, ativar o sininho e deixar o seu like. Tudo isso é muito importante para o canal continuar crescendo. E também peço que vocês entrem no nosso site, clubelitera.com, o link está na descrição. Lá você vai encontrar o melhor da literatura nacional. Certo? Enfim, vamos falar então de Superman, né? Aqui não temos um filme de origem, né? Aqui nós temos um filme onde o Superman já atua, né? Há 3 anos já. E até fala no começo, né? Há 3 anos que ele não perde... É uma luta, né? E aí o filme já abre com ele perdendo a primeira luta e tal. Então, não é um filme de origem. Tudo que a gente tem que saber sobre o passado daquele filme, daquele personagem, a gente já sabe logo nos primeiros minutos de filme, né? Com textos, né? Então vai falando ali e tal, através de textos mesmo. E aí o filme começa, né, com ele sendo derrotado ali pela primeira vez e tal. E aí o filme começa, né? Então a gente vê um Clark, né, um Superman, porque não aparece Clark nesse filme, tá? É por isso que eu falei Superman depois, porque esse filme não tem praticamente nada de Clark Kent aqui, nada. Tem uma cena, 2 de Clark no filme, o resto é Superman todinho. Então é um filme do Superman, não tem nada de Clark Kent aqui, né? O que pra mim é um ponto decepcionante do filme, porque o Clark Kent é um personagem que eu gosto muito, cara. E essa dualidade entre Clark Kent e Superman é que é muito legal. Nos filmes do Christopher Reeve, por exemplo, você tem ali a mudança completa, né? Quando o ator interpreta o Clark e interpreta o Superman. Postura, quando ele tá de Superman, ele fica um pé mais estufado, com o queixo mais alto, entendeu? Uma fala mais imponente, confiante. Quando ele tá de Clark, ele fica mais retraído, mais abobado, assim, né? Enfim, então mais bobão, né? E menos confiante e tal. Então é uma dualidade muito interessante que esse filme não aborda, tá? Não aborda. É um filme do Superman. Então é um dos pontos fracos do filme, na minha opinião. Mas enfim, é isso. A gente não tem um filme de origem aqui. A gente tem um filme com o Superman já atuando, com outros heróis já atuando e conhecendo o Superman e vice-versa. Tá? Então é um filme diferente. E nesse ponto é muito interessante. A trilha sonora desse filme está muito legal. O James Gunn jogou na bola de segurança, vamos falar assim. Ele pegou o tema clássico do Superman e deixou ele mais lento, né? Pra deixar... Ele copiou, mas não fez igual, entendeu? Então ele deixou mais diferente um pouquinho, deixou mais lento, né? Então tem uma diferença, mas ele jogou na bola de segurança, eu acho que foi muito acertado, porque é isso. Ele não podia falhar nesse filme, né? Primeiro, pelo universo da DC, que precisava começar bem, porque vinha de muitos fracassos, né? A Marvel passando por cima, mesmo nas fases ruins ultimamente da Marvel, a Marvel continua passando por cima, e Superman tinha que vir para mostrar que a DC estava de volta, tá? E também por o James Gunn ser o chefe da parada. O chefe tem que dar um exemplo. Que moral ele vai ter se o filme dele for um fracasso para poder cobrar as pessoas? Os outros diretores? Moral nenhuma. Então ele tinha que acertar. Ele tinha que fazer acontecer. Tá? Então, assim... eu acho que era uma coisa muito... Uma missão muito difícil para ele. Né? E eu acho que ele consegue, tá? Eu acho que ele consegue abrir bem a esse universo da DC. Superman é um bom filme, é colorido, é gostoso de assistir. O Superman é um personagem que traz essa essência, né,
do personagem. Então você tem ali o Superman sendo o farol, né, para a humanidade, ele sendo uma pessoa boa, pura. Então ele quer salvar todo mundo, até mesmo as pessoas que são vilãs ele quer salvar, né? Ele quer trazer pro lado do bem. Então, assim, é um filme com o Superman na essência, o Superman clássico, né? Inclusive no uniforme, né? Que ficou, eu achei que ficou muito bonito, mas assim, não ficou perfeito não. Por exemplo, o uniforme do Henry Cavill é muito mais bonito, na minha humilde opinião. Até porque o Henry Cavill estava mais forte, mais no shape, né? E o David aqui, ele não estava tão no shape, então o uniforme ficou um pouco espumado, né? Com preenchimento. Então não ficou tão legal assim, né? O visual é bonito, mas nem tanto. Poderia ser melhor se o David tivesse mais forte e não precisasse de enchimento. Então acho que faltou isso, sabe? Mas enfim, é um filme que resgata essa essência clássica do personagem, apresenta outros heróis, né? Então você tem o Guy Gardner, você tem o Terrific, Mr. Terrific, você tem a Mulher Gavião, né? Então você tem outros personagens, Metamorfo, né? Então você tem outros personagens que não foram abordados em nenhum live action, nenhum filme da DC recentemente, né? E nem nenhum outro, acho, né? Não me recordo de ter algum desses personagens em algum filme do Superman, nem da DC como um todo, né? E também traz personagens obviamente clássicos, né? Como o Lex Luthor, que pra mim é a melhor coisa do filme. A melhor atuação do filme é do Nicholas Hoult, que faz o Lex Luthor. Pra mim, ele rouba a cena sempre que ele aparece. Ele rouba a cena. Fantástico, fantástico. Tá? Então, pra mim, o Lex Luthor é o melhor personagem desse filme, com a melhor atuação também. E, assim como o Superman, aqui o Lex Luthor é o Lex Luthor na essência. O clássico Lex Luthor, careca, fascinado no Superman, extremamente inteligente, tecnológico, mas usa tudo isso pro mal, né? E aqui nós temos Lex Luthor totalmente invejoso, e ele sabe que ele é invejoso, e aqui não tem uma desculpa, não, mas o Lex Luthor, coitado, ele sofreu muito na infância e tal. Não. O Lex Luthor é mau, ponto. Não tem desculpa. Ele é mau, ponto, pô. É isso. Perfeito. Né? E ele tem cenas fantásticas, assim. De longe, o Lex Luthor é o melhor personagem com a melhor atuação do filme. Tá? Enfim, o Nicholas Hoult, como eu falei, perfeito, fantástico. Né? Assim, o Planeta Diário quase não aparece, então não merece muito destaque. Aparece uma cena ou duas só, muito pouquinho. O Jimmy Olsen é um personagem legal, né? Aquele personagem que traz o humor do filme. O ponto aqui é que esse filme, cara, eu acho que o Superman, ele não tem uma cena que você, sabe, a cena, sabe? Tipo assim, a cena do Superman mostrando a sua grandiosidade, né? Claro, tem cenas muito boas. A cena no buraco negro, fodástica. Ele usando sopro pra fugir do buraco negro, um negócio muito foda. Tá? Muito foda. A cena dele, né, girando com os lasers, foda. Então, tem cenas muito legais. Mas não tem a cena, tá entendendo? Como tem, por exemplo, a cena do Mr. Terrific. Entendeu? O Mr. Terrific tem a cena. Pra mim, a melhor cena de ação do filme, por exemplo, é do Mr. Terrific. O que não poderia acontecer no filme do Superman. O Superman tinha que ter a cena de ação. Né? Porque é o filme do Superman, não é o filme do Mr. Terrific. E, no entanto, o Mr. Terrific tem a cena de ação do filme, que é muito foda. Trilha sonora foda, né? Tudo ali, né, em volta ali, a Lois vendo aquilo acontecendo em volta dela, é muito legal. O Mr. Terrific com uma cara que não muda, né?
ele é muito pica, usando aquelas bolas dele, né, em formato de T, muito legal, né, usando as bolas dele ali e ao mesmo tempo saindo no soco e tal. É muito legal. Pra mim, um dos melhores personagens do filme, com certeza foi um puta de um acerto do James Gunn botar esse personagem lá. Foda, caracterização foda, atuação foda, e tem a cena de ação do filme, que pra mim é um lado muito positivo, mas ao mesmo tempo um lado muito negativo, porque o Superman é que tinha que ter essa cena, e não o Mr. Terrific, que é um coadjuvante do filme, tá? O Guy Gardner, pra mim, é um dos melhores também. Toda a gangue da justiça ali, tirando um pouco da Mulher Gavião, que não tem tanta cena assim em relação ao Guy Gardner e principalmente o Mr. Terrific, por exemplo, né? Mas a Mulher Gavião também eu achei um acerto. Eu acho que tem muito potencial. Muito potencial. Muito potencial mesmo. E o Guy Gardner, pra mim, fantástico. Que acerto do James Gunn trazer, primeiramente, trazer o Nathan Fillion pra fazer. Combinou pra caramba. Perfeito. Muito bom. E o Nathan Fillion, como eu falei, tá muito bem nesse filme, cara. Tá muito bem. E o Guy Gardner é um puta personagem bom. Aquela cena final dele com o Metamorfo é absurda de boa, né? Então ele é muito bom, um personagem muito legal, que eu quero ver muito mais vezes. Eu acho que ele vai estar na série dos Lanternas. E ele é muito bom. Puta personagem. Enfim, é isso, gente. Eu achei assim que... vamos entrar na polêmica, né? Eu vi muita gente entrando nessa polêmica, então... acho que é uma questão de a gente abordar por aqui, né? Assim, eu acho que é o seguinte. São duas propostas completamente diferentes. Man of Steel é o Homem de Aço, né? E o Superman é o Superman. Ou seja, aqui você tem a versão clássica do personagem. E aqui você tem uma versão diferente do personagem, mais realista. Eu gosto mais da versão realista, tá? Porque eu consigo me conectar mais com essa versão. Isso não significa que seja perfeita. Muito pelo contrário, né? É uma versão que pra mim é muito boa, muito épica. Aquela cena dele voando quando ele sai da Fortaleza da Solidão, pra mim é uma das coisas mais lindas que eu já vi. É lindo. Lindo. Tudo lindo. Tudo ali é lindo. E ali o Superman tem a luta, tem a cena de ação. E ali ele mostra todo o seu potencial, todo o seu poder. E como ele realmente é grandioso, né? Então, assim, é muito legal. E também tem a essência do personagem. Porque ali você tem um Superman messiânico. E claramente Superman, o personagem, eu acho que é inegável, tem raízes no cristianismo, né? É inspirado na história de Cristo. Inegável isso. Inegável isso. Seja você ateu, seja você espírita, seja você evangélico, seja você católico, seja você budista, sei lá. Seja qual religião você tenha ou não. É fato. Pegue a história do Superman, pegue a história de Cristo. Você vai ver completas semelhanças. Então é inegável isso. E o Zack Snyder, ele traz mais isso do que o James Gunn. De novo, são completamente diferentes propostas. Dá pra entender isso perfeitamente, né? Então, o Zack Snyder, ele traz cenas que remetem a isso várias vezes, né? Então, assim, eu gosto mais da versão dele, do Superman, porque eu me conectei mais. Ponto. Então, pra mim, a versão Man of Steel é melhor. É melhor. Isso não significa que eu não tenha gostado da versão Superman. Vamos falar assim. Eu acho que tem muito potencial. E isso o filme mostra muito bem. Tem muito potencial. Muito mesmo, tá?
Então, assim, entrando nessa dividida aí, eu prefiro a versão do Man of Steel, mas a versão do Superman do James Gunn aqui, eu acho que traz muita coisa legal e tem muito potencial. E eu acho que tá na hora de a gente abraçar, sabe? Eu acho que, porra, cara, acho que tá na hora da gente deixar o Zack Snyder em paz. Entendeu? A gente mesmo deixar o cara em paz, velho. Entendeu? Porra, deixa o cara seguir a vida dele, velho. Entendeu? Porra, não dá. Toda hora a gente fica relembrando o cara. Entendeu? Deixa o cara viver, pô. Sabe? Deixa o cara viver em paz. Né? Ele merece. Né? A versão dele já foi, acabou, entendeu? Sabe? Pelo amor de Deus. Agora, que ele faria um ótimo Batman, eu acho que o personagem pra ele seria o Batman. Eu acho que ele faria um ótimo Batman. Tanto é que, pra mim, do universo todinho dele, a melhor coisa é o Batman, na minha opinião. Tá? O Superman é bom, eu gosto muito, mas pra mim o melhor mesmo, o melhor é o Batman. É um arco muito bom, muito interessante, que merecia ter sido mais desenvolvido, mas pena que a DC, a Warner, né, tava uma bagunça danada e não deu, né? Mas, enfim, faz parte, né? Muito bem, gente, eu acho que é isso. Eu acho que a gente conseguiu falar muito bem de Superman aqui, né? Eu acho que foi um filme, uma experiência muito legal. Foi muito gostoso de assistir, eu adorei o filme, foi muito divertido. Tem pontos fracos, não é perfeito, mas eu acho que ficou muito legal. Eu acho que, inclusive, uma coisa que eu esqueci de falar, acho que poderia reduzir um pouquinho os personagens. Acho que não tinha necessidade de aparecer tantos personagens. Eu acho que, por exemplo, o Quarteto Fantástico tem essa vantagem em relação ao Superman. O Quarteto Fantástico consegue desenvolver melhor os personagens justamente porque não tem tantos personagens. Então acho que deveriam ter reduzido um pouquinho os personagens, talvez seria melhor. Mas enfim, fato é que o filme foi muito bom, foi muito legal, foi muito divertido e eu tô animadíssimo para esse universo do James Gunn. Eu acho que ele sabe o que tá fazendo, acho que ele vem muito bem, tá muito firme e eu acho que vai ser muito interessante ver o que vem por aí, certo? Enfim, deixa aí nos comentários a sua opinião, o que você gostou de Superman, o que você não gostou, você gostou do filme em si, não gostou? Deixa a sua opinião aí nos comentários embaixo aí no vídeo, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado pela companhia. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E a gente se vê na sexta-feira para mais uma resenha aqui no nosso canal. Até lá!